A chegada do Paquetá é muito mais importante do que o Campeonato Carioca, né? Isso aí, para mim, é bem evidente, porque não é o Campeonato Carioca que o Flamengo quer ganhar, né? Se der para ganhar, ganha, não dá, não ganha. Não vai ganhar. O Flamengo está virtualmente eliminado da competição. O problema do torneio da morte é que você tem que fazer 2 ou 3 jogos com profissionais para garantir uma pontuação que não o coloque em último, porque é um quadrangular de turno e retorno, 6 jogos, e o último colocado vai para a segunda divisão. Então você é obrigado a fazer ali 2 ou 3 jogos com, não digo o time titular, mas com profissionais em campo para ter uma força mínima que garanta vitórias sobre esses outros times fracos que vão ser eliminados e ficar pelo menos ali em segundo, terceiro, no seu quarto colocado, no seu último, né? Isso deve afetar a preparação para outros jogos. Em contrapartida, não vai ter a competição mais acirrada sendo eliminado, tem isso, né? Do mata-mata do estadual. Clássico, esse tipo de coisa, né? Você vai estar jogando com os pequenos ali, você pode se concentrar mais na Recopa Sul-Americana, que vai ter 2 jogos logo após o Carnaval, na quinta-feira, depois do Carnaval, e na outra quinta-feira, dias 19 e 26, com o Lanús, primeiro na Argentina, depois no Rio, e os jogos do Brasileiro, né? Que vão acontecer mais ou menos no período, aliás, vão acontecer no período da disputa desse torneio. O Flamengo só não vai jogar esse torneio se, porventura, em 9 pontos possíveis, por exemplo, o Nova Iguaçu só fizer 2. E o Madureira já está à frente. Muito difícil. Ele tem ganhado o Sampaio Corrêa e o saldo não é negativo. Não pode nem ficar empatado com o Nova Iguaçu, que tem um saldo pior, que tomou de 3-0 do Volta Redonda ali, ele se complicou. Então, assim, a preparação, pode te falar, não, porque o planejamento, qual o planejamento que os caras podiam fazer também? Gente, o time jogou até o dia 17, entrou de férias dia 19, voltou no dia 12, quase uma semana antes. O campeonato começou dia 11, ia colocar quem para jogar? O BAP? Não tinha como, tinha que colocar o sub-20, não tinha outra opção. Eu acho que o único erro foi ao perceberem, obviamente devem ter percebido, o desempenho do time no primeiro jogo, já tinha que haver uma intervenção. O Felipe Luiz tinha que participar mais diretamente, conversar com o técnico do sub-20, orientar de como se comportar. O Flamengo fez jogos com o sub-20 que tentou jogar marcando alto, jogando lá no campo do adversário, um time de moleques de 18 anos em média, jogando contra caras como o Wellington Silva, lateral do Volta Redonda, com 38, né? Então, assim, você tem uma disparidade muito grande ali de maturidade, jogadores maduros, jogadores muito jovens do outro lado. E aí o time foi muito ingênuo até nesses jogos. Daria para pontuar minimamente, ter feito pelo menos ali uns 4 pontos. Fez um, né? Poderia ter vencido a Portuguesa, perdeu oportunidades, empatou só no final. Contra o Bangu, 2 erros terríveis, 2 gols no começo do jogo, erros ridículos até, de bola perdida ingenuamente. Quer dizer, os garotos pareciam também achando que estão jogando Carioca sub-20. Não era sub-20, era profissional. Eles estavam representando... Aí tem um erro, acho um erro de encaminhamento. Como você falou outro dia, foi perfeito. O planejamento foi ok, a execução foi ruim. Essa execução ruim colocou o time nessa situação. Aí teve que precipitar o lançamento dos jogadores no time profissional contra o Vasco, né? O jogo de ontem não, ontem já seriam os jogadores profissionais. Foram 4 titulares contra o Vasco, ontem foram 5. E o Felipe Luiz medindo o tempo, né? Esse aqui pode jogar 30 minutos, esse aqui pode jogar 60 minutos, esse aqui pode jogar 45. E trocando jogadores não só em função de escolhas táticas, estratégicas, mas também em função do tempo que ele pode usar os jogadores, porque a preocupação dele é ter os caras em boas condições, quarta-feira contra o São Paulo, domingo contra o Corinthians, que são os jogos mais importantes, né? Então, não tinha muito para onde correr. Acho que o único erro foi durante esses 3 jogos aí. Aí poderiam ter feito. E ontem, assim, o Léo Ortiz, claramente, totalmente sem ritmo, errando como nunca. Ele errou 4 saídas de bola no primeiro tempo. 4, assim, coisa que ele não erra. Ontem, aí na quinta, já no segundo tempo, gol do Fluminense. Depois errou mais uma ainda. Assim, erros assim terríveis. Percebe claramente um cara sem ritmo de jogo, fora de forma técnica, errando o que não costuma errar. E eu acho que aí também tem uma falha, que é a insistência num passe muito vertical, muito forçado, quando você vê que a bola não está entrando. Porra, cara, então evita. Tá mais na água. Tenta, mais no gramado. Exato, o gramado pesado. Teve uma que ele matou no peito no primeiro tempo, a bola parou na poça, pô. Então, assim, cara, o gramado está pesado. Mesmo depois de ter voltado, foi uma chuvarada muito forte, a grama ainda estava pesada e a bola, às vezes, você vê que ela não rolava na mesma velocidade naquele piso, porque, de fato, foi uma chuva... só não foi tão forte quanto aquela da Supercopa do ano passado, Botafogo e Flamengo lá em Belém. Aquela foi pior ainda, né? E o jogo nem parou naquela ocasião, ontem teve que parar. Mas, enfim, e agora o mais preocupante nisso tudo, a única coisa que eu acho que gera preocupação, são os 9 milhões de euros colocados no Emerson Royal. O Emerson Royal, no primeiro gol, assim, tem um erro do Léo Ortiz, a bola é jogada para o Serna, ele nem compete, ele nem aposta a corrida com o jogador do Fluminense. Ele vai no trote. A jogada toda nas costas dele. E o último gol do Fluminense, segundo gol, é só ele sair da bola. A bola bate nele, dá uma assistência para o John Kennedy. Tem lá o Varela dando condição também, então tem outros erros. Mas, pelo amor de Deus, né? Assim, ele fez um jogo até razoável, bom, em alguns momentos contra o Vasco.
mas é um jogador que até agora não apresentou nada. Ele tem muito mais currículo do que o futebol e ele tem conseguido ser um Rodinei piorado. O Rodinei é aquele que no ataque até era um bom jogador, na defesa era um desastre, um horror. Ele consegue ser pior. É um negócio muito preocupante, 9 milhões de euros colocados num jogador que até agora não apresentou nada, mas nada, nada, nada. Por isso que eu pergunto, 41 milhões do Paquetá é caro. Eu acho que caro são 9 no Emerson Royal, porque você não tem retorno técnico, o jogador ainda voltou das férias antes. E assim, foi mais uma atuação defensivamente muito, muito ruim. Os erros que ele comete são erros assim inaceitáveis para um jogador profissional que jogou na seleção, jogou na Premier League, jogou no Milan, meu Deus. Como é que ele conseguiu isso realmente? Até porque, assim, vendo os jogos mesmo lá fora, nunca foi essa coisa toda, né? E mesmo aqui no Brasil, a gente parte do princípio de que o cara que faz algum sucesso lá fora, que ele consegue se encaixar, muito, muito mal. No mais, uma disparidade muito grande que tem, né, de comparação Flamengo e Vasco e Fluminense e Flamengo, né? Você vê nos últimos 35 jogos Flamengo e Vasco, 20 vitórias do Flamengo, 2 do Vasco. Os últimos 35 Fla-Flu, 13 para cada lado. Aí você pega os últimos 20 jogos Flamengo e Vasco, são 2 vitórias do Vasco, acho que 13 do Flamengo, algo assim. E no Fla-Flu, aí são 8 vitórias do Flamengo, 6 empates e 6 vitórias do Fluminense. Então há um equilíbrio nos jogos entre Fluminense e Flamengo que mostra como é bizarra a forma como o Vasco perde o Flamengo. Né? Porque a gente falou muito isso depois do jogo da quarta-feira passada. É bem esquisito. O Fluminense compete com o Flamengo, apesar da disparidade financeira. O Vasco não consegue. E ontem o Fluminense venceu a segunda seguida, é a terceira vez que o Felipe Luiz perde o Fluminense. Perdeu uma com o Mano Menezes, uma no Brasileiro com o Zubeldia e agora com o Beiras, que é o auxiliar do técnico argentino. O São Paulo não ganhava nada, né? São Paulo não ganhou nenhuma.